para que essa cultura extrapole do interior de quem escreve. Porque as nossas experiências, elas são muito interessantes que sejam passadas. TV Jaguar News, sua TV regional. Hoje nós vamos receber para um papo aqui uma grande personalidade, tá certo? Ele é poeta, ele é escritor, ele é advogado e hoje ele fala do lançamento de 2 obras, né, que deve ocorrer no próximo dia 15, lá na Morada Nova, lá na Câmara Municipal. Dia 15, puxando aqui pela memória, olhando o calendário, é um sábado pela manhã. Eu vou bater esse papo com o Idenberg Sena a partir de agora aqui na nossa programação, para falar de 2 obras, da obra Diálogos Poéticos e de uma outra obra, Traições no Cangaço. Eu sou um apreciador das obras relacionadas ao cangaço, mas vou começar deixando ele à vontade para trazer o bom dia dele, o convite para esse lançamento e falar um pouquinho do contexto dessas obras, da importância delas para o nosso contexto cultural, para o nosso contexto de conhecimento a respeito dos assuntos abordados nessas obras. Bom dia, Idenberg, pode ficar à vontade. Bom dia, Elton Bessa. Nós agradecemos aqui essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. Queremos mandar um alô especial para todos os ouvintes e telespectadores aqui da TV Jaguar e nos colocar aqui à disposição para prestar esclarecimentos sobre o lançamento dessas obras, obra poética e uma obra histórica, né, sobre as traições ocorridas durante o périplo do cangaço. Muito bem, vamos começar tentando entender como é que nasceram essas obras na sua mente, no seu pontapé inicial de escrita, de praticamente, de repente, digamos, escolher tais assuntos para abordar. Como é que nasceu o Diálogos Poéticos, por exemplo? Ele nasce como? Eu sempre fui assim, um amante da escrita e especificamente da poesia. E nesse sentido, a gente, ainda criança, muito cedo, a gente já escrevia alguma coisa. Infelizmente, a gente não tinha tido a oportunidade de fazer essas publicações, de fazer essa divulgação, de tornar público essas obras, esses escritos, né? E nós, em 2021, também na Câmara Municipal, nós publicamos o nosso primeiro livro, que foi Crônicas de um Passado Presente. E quando eu fui publicar esse livro, eu fiquei na dúvida, eu vou colocar logo esse livro ou vou falar logo alguma coisa sobre poesia? Como esse livro de Crônicas de um Passado Presente é como se fosse uma espécie de apresentação da pessoa do Idenberg Sena, como se fosse uma espécie de autobiografia em muitas situações, então eu resolvi publicar logo esse livro. E sempre continuando escrevendo poesias, nós agora estamos nessa oportunidade publicando esse livro Diálogos Poéticos. O que vem a ser, como é que foi escrito esse livro Diálogos Poéticos? Nada mais do que as minhas percepções, as minhas reflexões, as minhas sensações retiradas das poesias dos inúmeros poetas que nós lemos. Não somente Carlos Drummond de Andrade, não somente Manuel Bandeira, não somente esses ícones da literatura e da poesia nacional, como também estrangeira, mas também aqueles poetas que não são tão conhecidos e que muitos deles têm poesias bastante interessantes, que merecem sim uma reflexão. Mas não só no sentido de aprovar, como também no sentido de repudiar, de contrapor de forma responsável, de forma construtiva, o que dizem esses renomados ou não renomados poetas da literatura cearense, da literatura brasileira, da literatura universal. Os diálogos poéticos dentro do contexto abordado no livro, eles estão cada vez mais raros na nossa sociedade ou ainda é possível extrair com a mesma riqueza, com a mesma possibilidade no tempo atual? Como é que você visualiza esses diálogos poéticos no momento contemporâneo? A sua pergunta é bastante inteligente, bastante interessante, porque na verdade quem escreve, não escreve para si. Embora faça despertar ou externe um sentimento próprio, um sentimento seu, uma experiência sua. Mas a gente escreve para a posteridade, a gente escreve para os nossos netos, para os nossos filhos. Dificilmente as nossas escritas são aproveitadas na nossa contemporaneidade. Então essa sua pergunta é interessante porque a gente percebe que muitas pessoas, elas escrevem, mas não tem a possibilidade de publicar. Eu, por exemplo, somente depois de 50 anos que eu passei a ter a condição de publicar os meus escritos. Então,
quantas coisas interessantes não estão engavetadas ou não estão perdidas porque as pessoas perderam o ânimo, porque não tiveram oportunidade de publicar. Então, eu entendo que a literatura deve ser mais divulgada, eu entendo que a poesia deve ser mais prestigiada, e eu entendo que deve existir mais incentivo, inclusive dos órgãos governamentais, para que essa cultura extrapole do interior de quem escreve. Porque as nossas experiências, elas são muito interessantes que sejam passadas. Porque se eu digo para você, não vá por aquele caminho que ali está cheio de espinhos. Se eu já fui, já me furei, então você só vai se quiser. Então, a escrita ela tem que ter esse objetivo, de trazer essas experiências e de repassar para as pessoas uma vivência que você já teve, até para facilitar a caminhada dessa pessoa que tem a oportunidade de conhecer essa sua experiência já realizada. Você fala da facilidade em publicar hoje com relação a um comparativo em uma época passada, e a gente visualiza que o referencial de grandes obras ele está muito voltado para o passado, para as grandes obras que entraram para a história. Isso se dá por uma questão de percepção, porque a gente olha para o passado e de repente tem nesses referenciais uma história já construída e já consolidada, ou isso se dá porque as obras de fato empobreceram, as obras de fato talvez não consigam trazer algo tão brilhante como a gente já viu outrora? O mundo ele está sempre girando, né? As coisas mudam bastante e depois retornam, né? Eu entendo que, sem dúvida nenhuma, as experiências passadas, as escritas anteriores, muitas devem ser revistas, devem ser revisitadas, devem ser analisadas, mas sem tirar a valoração do que é escrito hoje. Evidentemente que hoje, se nós escrevemos alguma coisa, é porque nós já temos uma fonte anterior. Nós não escrevemos do nada. Eu não escrevo só o que eu sei. Eu escrevo o que aprendi dos meus antepassados. Quando eu falo dos meus antepassados, não são apenas os antepassados de laços familiares, de laços sanguíneos. São todas aquelas pessoas que vieram antes de mim. Mas quando eu falo na falta da dificuldade, é realmente a falta de incentivo. Financeiro mesmo, de concursos literários, de ajuda, de custo para os escritores, e eu acho que a nossa sociedade ainda precisa avançar muito nessa questão cultural, e quando eu falo questão cultural, eu falo também a questão literária. Vamos colocar uma vírgula aqui nos diálogos poéticos e falar um pouquinho da outra obra que será lançada também na mesma ocasião, dia 15 de junho, logo pela manhã, lá na Câmara Municipal de Morada Nova, que é a obra Traições no Cangaço. O cangaço que, obviamente, é um marco da história do Nordeste, é um marco na história da nossa gente, e se a gente é nordestino e nós temos autores falando do cangaço, obviamente isso mostra que há um desejo em valorar aquilo que é nosso, em trazer aquilo que é nosso ao conhecimento da nossa sociedade atual de forma cada vez mais inteligente, mais perspicaz. Por que você escolheu justamente as traições no cangaço, um cangaço que tem tantas histórias de confrontos, de histórias mesmo que possam se consolidar aí com as mais diferentes narrativas? Por que as traições atraíram o Idenberg Sena para essa obra que vai ser lançada no próximo dia 15? Modéstia à parte, nós temos, digamos, alguns arquivos escritos, né? E a gente tenta colocá-los aos poucos ao conhecimento público, através da publicação desses livros. Então, realmente poderia ser, por exemplo, eu falar Histórias Interessantes do Cangaço, um livro que nós estamos trabalhando. Eu poderia falar, por exemplo, Vinganças no Cangaço, que é outro livro que nós estamos trabalhando, mas a gente tem que fazer escolhas. A gente sabe que a questão da traição, ela não é de agora. A traição vem desde os tempos reinosos, desde os tempos antigos. Se você fizer um passeio pela história universal, você vai perceber que a maioria dos imperadores, a maioria dos grandes generais, eles chegaram ou se manteram no poder através das mais espúrias traições. Inclusive traições de morte, esposo matando esposa, filho matando pai, pai matando filho. Você vai ver tudo isso. Inclusive, uma das traições mais emblemáticas que nós também fazemos, uma referência sobre isso, a traição de Judas em relação a Jesus Cristo. Outras traições que ocorreram aqui no Brasil, no Ceará, antes da gente chegar propriamente na questão das traições do cangaço, das traições ocorridas no cangaço, a gente faz um relato histórico sobre
algumas das mais significativas traições ocorridas durante a vida humana na Terra. Então, a gente escolheu essas traições porque a gente resolveu, na verdade, compendiar, reunir algumas das mais significativas traições ocorridas no cangaço. Maioria dessas traições no âmbito conjugal? Não, nós até temos um capítulo específico que fala sobre as traições passionais, mas nós dividimos ele em alguns capítulos. Um dos capítulos é traições de cangaceiros, contra cangaceiros. Outra de coiteiros, que coiteiros são aquelas pessoas que davam o aporte, que davam o suporte aos cangaceiros, os coiteiros, que tanto traziam os cangaceiros, como muitas vezes traíam os próprios policiais, os volantes, que eram os perseguidores dos cangaceiros. E aí nós colocamos também as traições passionais, né? Que também é bastante interessante, a gente faz essa abordagem, não necessariamente durante a ocorrência do cangaço, mas até mesmo depois do cangaço, embora tenham sido protagonizados por cangaceiros ou cangaceiras, nós também abordamos essas traições passionais. Agora, o que nós colocamos e achamos que é bastante interessante nesse nosso livro é o conceito de traições, que nós subdividimos em duas partes: as traições compulsórias e as traições espontâneas. As traições espontâneas são aquelas em que a pessoa, o traidor, ele quer trair, ele faz questão de trair, ele quer tirar alguma vantagem daquela traição. Então, ele trai porque quer. E as traições compulsórias, que são aquelas que realmente a pessoa não tem outra alternativa. São torturados ou pelas volantes ou pelos cangaceiros. Muitas vezes a sua família é colocada sob júdice, até subjugada até a morte, se não revelar algum segredo, alguma informação precisa. E essas pessoas não têm outra alternativa, porque não são obrigadas a ser heróis para não trair, ou seja, o cangaceiro, ou seja, o policial. Então, a gente faz essa abordagem nesses dois sentidos. A gente até faz a pergunta: será que essas pessoas que não tinham outra alternativa, que se obrigavam a dar alguma informação, que eram torturadas, muitas vezes até ameaçadas idoneamente de morte, elas não estão agindo com a sua consciência? Elas estão sendo apenas marionete no nome do torturador. Então, são obrigadas, para salvaguardar a sua própria vida ou da sua família, a trair. Para a gente fechar a nossa entrevista, eu quero te deixar à vontade, mais uma vez, para reforçar esse convite, convidando não só a Morada Nova, mas o Vale do Jaguaribe a se fazer presente na Câmara Municipal, próximo sábado, dia 15 de junho. Eu quero agradecer esse rico espaço que está me sendo concedido gratuitamente, Elton, e dizer a você que para mim seria uma honra recebê-lo também no nosso evento, como qualquer morada novense, qualquer pessoa aqui do Vale do Jaguaribe, dizer que a nossa programação realmente é no dia 15 de junho, na Câmara Municipal de Morada Nova, onde a gente vai contar com esses historiadores, onde vamos dar alguma oportunidade das pessoas fazerem algumas perguntas, né? E a gente estende o convite a todos aqueles que se interessarem pelos temas. Evidentemente que a gente tem distribuído alguns convites pessoalmente, mas é porque a gente não tem como distribuir para toda a comunidade, mas toda a comunidade do Vale do Jaguaribe, toda a comunidade aqui do Ceará, toda a sociedade está convidado para ser prestigiado por nós e para prestigiar esse evento do lançamento desses dois livros, Diálogos Poéticos e Traições no Cangaço.